Eu cumprimento aos irmãos e aos amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos neste momento trazendo um breve comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, eleição e predestinação. Antes, porém, gostaria de convidar a todos para fazermos uma súplica ao nosso Deus. Amado Deus, querido Pai, que estás nos céus, Senhor da glória, nós te agradecemos por mais este momento precioso em que vamos, Senhor, meditar na tua palavra. Senhor, rogamos a iluminação do Espírito Santo, a sua direção neste momento, Senhor, para podermos, Senhor, nos alimentar das promessas gloriosas e nos fortalecermos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Muito bem, então estaremos abordando a nossa lição de número 3. Eu me chamo Levi Honório, evangelista aqui da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, em Pirassununga. E nós estamos, neste trimestre, abordando a respeito da Igreja Eleita, Carta aos Efésios. Lição de número 2 anterior, tratamos da sublimidade das promessas. E na lição de número 3, dando sequência à sublimidade dessas bênçãos, estaremos falando da eleição e da predestinação. O texto áureo nos diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, versículos 4 e 5. Esse é o nosso texto áureo. E a verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos e amigos, que o nosso Deus, Ele é o Deus que tem tudo nas suas mãos. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que conhece todas as coisas, que anuncia o que há de vir antes mesmo destas coisas começarem. E nós, neste momento, estaremos falando a respeito dessa doutrina tão importante, bíblica, a doutrina da eleição, a eleição da graça, a eleição de Deus, e também a doutrina da predestinação bíblica. Essas duas doutrinas, elas estão associadas entre si e elas também associam outro assunto, outra doutrina, chamada presciência de Deus. Glória ao Senhor. Muito bem, quando falamos de eleição, estamos falando da escolha. Eleição significa escolha. Na Bíblia, nós temos eleição ou escolha que Deus fez de grupos, de indivíduos, de família, de nações. Isso tudo nós vemos registrado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos a realização das promessas de Deus, das promessas messiânicas, em Cristo Jesus, que o Pai elegeu, ou escolheu, para Salvador. Muito bem. Consequentemente, estaremos também falando da escolha dos que estão em Cristo para essa salvação. O versículo que nós acabamos de ler, o texto áureo, nos diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele foi eleito pelo Pai, antes da fundação do mundo, para a nossa salvação, para ser o nosso Salvador. Deus, na sua presciência, já antevendo a queda do homem, ele providenciou na pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo a redenção da humanidade. Glória a Deus. O Senhor não foi pego de surpresa de maneira alguma. Ele é um Deus onisciente, é um Deus presciente. Segundo a sua presciência, ele elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus.
Glória a Deus. Na leitura de segunda-feira, 1 de Pedro 1 e 2, nos diz que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que vem a ser presciência, uma vez que são assuntos que estão relacionados? Presciência, segundo a definição bíblica, é o conhecimento de Deus, o conhecimento antecipado de Deus. É uma palavra, segundo o estudo da lição, que vem do grego prognosis, que significa saber, conhecer antecipadamente, conhecer de antemão. Glória a Deus. Tem uma palavra no português que é prognóstico, justamente é isso, é prever antecipadamente. Então, presciência é um atributo divino pelo qual é impossível Deus não saber de todas as coisas. Ele sabe tudo que vai acontecer. Está diante de si todo o conhecimento, todos os fatos e todas as possibilidades. Então, é da natureza divina a presciência. Glória a Deus. E por causa disso, ele prevendo a queda do homem, então ele elegeu, escolheu Jesus Cristo, seu Filho, para ser o nosso Salvador, para ser aquele que iria reconciliar-nos com o Pai, restaurar-nos da queda, glória a Deus, até o momento de sermos segundo a imagem de seu Filho amado, Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Então, eleição trata disso aqui. E trata também da escolha dos que estão em Cristo para a salvação. Note bem, voltando para o textual, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, não só o Cordeiro de Deus foi eleito antes da fundação do mundo, dos tempos eternos, mas também todos aqueles que creriam, todos aqueles que se entregariam a Jesus e se uniriam a Ele, também são eleitos, também foram eleitos antes da fundação do mundo. Com que finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Muito bem. Então, essa, em rápidas palavras, é a doutrina da eleição bíblica. Deus elegendo o seu corpo, Deus elegendo um grupo, Deus elegendo cada um individualmente que iria estar em Cristo Jesus, para a salvação. Glória a Deus. Deus antevendo a decisão de cada um por seu Filho Jesus Cristo e a sua perseverança nele. Então, ele os elegeu, organizou, planejou um decreto, ordenou um decreto chamado decreto da eleição. O decreto da eleição. Muito bem. E nós temos no tópico de número 1, no primeiro tópico, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O tópico 1, o objetivo é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Então, a eleição divina, como já falamos, a escolha de um grupo, a escolha de indivíduos para a salvação. Só que essa escolha é segundo a presciência de Deus. Ok? E é segundo também o livre-arbítrio que Ele colocou em cada ser humano. O soberano Deus, que soberanamente determinou a escolha dos eleitos, Ele também soberanamente colocou nos homens a capacidade de escolher, de exercitar o seu livre-arbítrio. Ok? Então a eleição a eleição divina, a eleição da graça, de maneira alguma anula a nossa capacidade de escolher. Do contrário, seríamos autômatos, seríamos robôs, mas não somos. Somos pessoas, somos seres morais, somos seres criados com a responsabilidade moral. Aliás, não só nós, homens, fomos criados assim, mas os seres angelicais também. E como seres morais, tanto anjos como os homens,
são submetidos à prova para ver se realmente obedecem a Deus e escolhem servir ao Senhor, certo? E isso aconteceu lá em Gênesis 3, o homem foi submetido à prova e caiu, e pecou, mas o Senhor, já prevendo isso, Ele fez, Ele planejou, Ele providenciou um plano eterno de salvação, e esse plano é levado a efeitos de acordo com a doutrina da eleição da graça, da eleição divina. Muito bem, as condições da eleição, nós temos arrependimento e fé. Esse meio não é meritório de ninguém, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Então veja, arrependimento e fé, o que o Senhor pede do ser humano? Que se arrependa. Jesus, ao iniciar a sua pregação, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então isso é exercício individual, exercício pessoal de cada um, de se arrepender dos seus pecados e de crer em Jesus Cristo. É claro que para isso o Espírito Santo de Deus, ele trabalha. João capítulo 16, lá no final diz assim, o Senhor diz assim: porque o Espírito Santo virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Então o Espírito Santo trabalha convencendo o homem. O Espírito Santo trabalha através da pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e trabalha também, enquanto a palavra é pregada, de diversas maneiras. Ele trabalha também interiormente, misteriosamente, secretamente nos corações dos que ouvem e dão atenção. Aleluia! Concedendo graça para que esta mesma pessoa tenha condições de se arrepender dos seus pecados e de crer em Jesus Cristo, de modo que o arrependimento e a fé não são méritos humanos, não. É Deus que ajuda o pecador. E quando Deus ajuda o pecador chega no momento que ele ou decide receber ou não. Muito bem, mas você que tem decidido, permaneça firme. Você que não tem decidido receber, receba, desperte-se. O tempo está cumprido. Os dias finais estamos vivendo aqui na terra. Eu não quero alarmar você de maneira alguma, mas mostrar que o caminho é Jesus, que a única esperança é Cristo, que só com a vida nas mãos dele é que nós temos a verdadeira paz neste mundo e a verdadeira segurança. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo aqui passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem. E o tópico, e o item 3 nos diz: vida santa e irrepreensível. Então Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aí passamos já para a segunda parte, que é a questão da predestinação. O que é a predestinação bíblica? A predestinação bíblica é uma palavra que vem de um verbo, predestinar, que tem a sua origem no grego bíblico, logicamente, proorizo, que quer dizer assinalar de antemão, ordenar antes. E já adiantando, não é a predestinação das escolhas do homem, é a predestinação, é a determinação antecipada do decreto de Deus, do decreto de Deus. Não é Deus determinando o que o homem vai escolher. Não. Se fosse assim, nosso livre-arbítrio, ele estaria anulado. Mas é a determinação antecipada dos decretos divinos, do conselho de Deus. Então Deus, na sua presciência, vendo e olhando antecipadamente todos quantos receberiam e permaneceriam em seu Filho, então ele os elegeu e agora predestinou, como diz aqui o complemento do versículo, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para que fôssemos santos
irrepreensíveis diante dele em amor. O que isso significa? Significa que o Senhor, Ele elaborou um plano para os eleitos, Ele elaborou um plano em que nesse plano nós estaríamos nos assemelhando ao seu Filho amado, dia após dia, enquanto estivermos labutando aqui na terra, até o momento final da nossa partida para a glória. Louvado seja Deus! Onde estaremos para sempre livres da presença do pecado e nos assemelharemos inteiramente a Cristo. É o momento chamado da glorificação. Agora, João diz, capítulo 3 da sua primeira carta: amados, somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Seremos semelhantes a ele. Hoje, estamos sujeitos, por exemplo, a fraquezas e debilidades deste corpo, ok? Principalmente por causa que a terra também foi amaldiçoada devido à entrada do pecado e passou a gerar muitas coisas como pestilências e doenças. E esse corpo é um corpo que se abate, que cansa, mas quando chegarmos à glória, já aperfeiçoados, Ele vai nos livrar de todas essas mazelas e estaremos na presença dele eternamente. Mas enquanto isso, precisamos nos assemelhar com Jesus, por Jesus e com Jesus diariamente. É o processo da santificação. Quando nos arrependemos e cremos pela graça de Deus e por essa mesma graça recebemos a salvação, então somos de imediato, posicionalmente, declarados santos, justificados pela fé. Só que após esse momento, após esse milagre da regeneração, recebemos em nós uma nova natureza, a natureza divina. Recebemos uma nova semente, a semente do Espírito em nós. Glória a Deus. E essa semente, essa natureza, ela nos leva, ela nos inclina a buscarmos a Deus. Ela nos inclina a fazermos a vontade de Deus. Ela nos inclina a nos desviarmos do mal e praticarmos o bem. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Ainda, primeira de Pedro, nós encontramos um texto muito interessante também, que nos fala a respeito da responsabilidade dos eleitos. 2 de Pedro 1 e 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Glória a Deus. Ou seja, façamos a nossa parte. A salvação, ela é uma obra cooperativa. Façamos a nossa parte, porque Deus é infalível, Ele não falha, Ele faz a sua, Ele já fez a sua e continua fazendo. Jesus já realizou a obra salvífica na cruz, ressuscitou no terceiro dia e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós, nos valendo através do seu sangue diante do Pai. E nós precisamos, glória a Deus, fazer a nossa parte, ou seja, nos achegando cada dia mais a Ele, temendo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, guardando a sua palavra, em comunhão com Cristo. Note o que ele diz lá em João 15: aquele que está em mim, dará fruto. Aquele que não dá fruto é cortado e tirado. Mas aquele que está em mim e dá fruto, é podado também, para que dê mais fruto. Glória a Deus. Mas aquele que não dá fruto de jeito nenhum, ele é cortado. Certo? Então nós precisamos sim frutificar a nossa salvação, precisamos sim nos santificar cada dia mais, é responsabilidade nossa. Então isso diz respeito à predestinação, isso diz respeito ao objetivo de Deus para os eleitos, certo? A palavra predestinar,
Ela vem também do grego proorizo, que significa assinalar de antemão. Muito bem. Então o Senhor, Ele nos assinalou, Ele nos ordenou antes para essa vida de santificação. Glória a Deus, santificação diária. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos cada dia fazer um exame e ver, de fato, conforme a palavra de Deus, não conforme nossos próprios pensamentos, mas conforme a palavra de Deus, se estamos em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, filhos por adoção. Então Paulo também, ele segue este assunto dizendo: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Muito bem, vamos nos referir a um texto na carta de Paulo aos Romanos, que é um texto muito fundamental para este assunto, versículo 29 e 30, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus, Ele nos predestinou os eleitos para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha aí, nós não fomos salvos à toa, não fomos salvos assim, sem propósito, sem objetivo. Deus tem um propósito na vida da igreja, na vida de cada um de nós. E qual é esse propósito? Sermos conformes à imagem de seu Filho, ou seja, cada dia parecermos mais com Jesus, nos assemelharmos mais ao Senhor. Isso é predestinação, ok? E dentro desse pacote, nós contamos com o auxílio, com a ajuda, com um agente glorioso do Espírito Santo, que é o agente da santificação em nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. Ainda nesse mesmo sentido, em 2 Coríntios capítulo 3, nós temos assim, versículo 17, 16 ao 18, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está declarando que o Espírito Santo é Deus, que é o Senhor também, né? Doutrina da Trindade. E está dizendo o seguinte, que todos nós, com cara descoberta, devemos refletir como um espelho a glória do Senhor e sermos transformados de glória em glória, né? Na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Então não há nenhum mérito humano não, mas há sim a atuação de Deus, a atuação do Espírito de Deus. Glória a Deus. E a decisão minha e sua de submeter a nossa vontade, a nossa vida ao Espírito de Deus, a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Muito bem. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja Deus. Então nós vemos aí, meus irmãos, nós vemos aí o plano completo de Deus. O Senhor conhecendo de antemão, o Senhor chamando, o Senhor conhecendo de antemão, presciência, predestinando, chamando, justificando e glorificando. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Esse é o plano completo, esse é o decreto glorioso, o decreto perfeito. Não tem nada a acrescentar nem nada a tirar. Louvado seja Deus. E nós estamos dentro desse decreto. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Como é bom, né? Nós temos essa certeza, esta convicção. Sim, essas doutrinas, meus irmãos, devem gerar em nós uma alegria, um gozo indizível, uma plena certeza e convicção. Louvado seja Deus. Sim, deve gerar em nós isso, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito bem. Na sequência, então, nós temos aí o ponto 3 da nossa lição. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação
e salvação. Né? Eu vou ler textualmente aqui esse ponto. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Ou seja, não há na Bíblia uma predestinação divina para a rejeição, para a condenação, para a reprovação. Não há. O que há na Bíblia é uma predestinação divina para os eleitos seguirem, não é? no processo transformador de santidade de vida até alcançar a imagem plena de Cristo. Isso sim, mas predestinação de reprovação não existe. O que existe, certo? O que existe é o seguinte: Jesus falou em Marcos 16 e 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que existe? João 3, 16 e 17: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. Né? Deu o seu Filho amado. Olha a obra de Deus. E olha a nossa cooperação agora. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas na sequência, o versículo 17 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Certo? Então, na prática, é isso que existe. Né? Ainda o versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito bem. Então, o que ocorre é que aquele que não recebe e aquele que não se firma nele, né? Logicamente, ele é condenado por sua própria atitude, por sua própria rejeição de Cristo, porque o pecado que condena diante de Deus, o pecado primeiro, a raiz de todo o pecado que condena diante de Deus, o homem diante de Deus, é a rejeição de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então, se você ainda não recebeu e nele não está, corra para os braços do Senhor Jesus e o receba, e ele te guardará de todo mal e te levará para a sua glória um dia. Essa é a nossa esperança. Muito bem. E na sequência diz: mas Deus deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, a palavra predestinação, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Predestinação e amor. Nós temos aqui também, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Então, conclamo a todos para que se acheguem a Cristo, mas se acheguem voluntariamente. Não é? Deus não coage ninguém a receber a Jesus. Predestinação não é a escolha que Deus faz, não é a escolha que Ele coloca no homem, para o homem fazer por seu Filho Jesus Cristo, não. Predestinação não é isso, não é Deus escolhendo em teu lugar. Não. Predestinação é Deus elegendo, Deus escolhendo, né? Deus destinando os eleitos para serem conformes à imagem de seu Filho. Ok? É Deus através da sua presciência, já vendo os que iriam receber e nele permanecer, como diz o texto áureo. É hora então de reforçar, estamos no final do comentário, é hora de reforçar a verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Então, acredito eu que essa lição, rapidamente, foi bem elucidativa para nós, né? Não temos tempo para aumentar mais explicações,
mesmo porque temos que dar base bíblica aos irmãos, né? Existe uma grande discussão teológica, desde Agostinho, né? Desde o quinto século. Depois da Reforma, essa discussão ela foi resgatada por Calvino e outros expositores da palavra, homens de Deus, certo? E tem causado até hoje uma certa desconformidade entre uma cabeça e outra. Mas nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, assim cremos, ou seja, nós cremos desta maneira, né? Porque o importante é não somente crer nas declarações bíblicas, mas também a maneira de crermos dessas declarações. Louvado seja Deus, aleluia! E assim como assim cremos, nós temos agora a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda a criatura, para que os homens tenham oportunidade de se arrependerem e crerem em Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar a Deus, pedir por sua vida, pedir por nossas vidas. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor que esta palavra ela tenha guarida no teu coração e produza fé mais e mais. E naqueles que não a têm, possa exercitá-la agora, entregando sua vida para Jesus. Querido Deus, amado Pai, que estás nos céus, Senhor da glória, nós louvamos a Ti, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu para ministrarmos a Tua palavra, Senhor, neste momento. Meu Deus, abençoa, Senhor, os Teus filhos, Teus servos, os eleitos, fortalecendo, Senhor, cada vez mais, meu Deus, despertando-os cada vez mais, Senhor, a viverem uma vida, Senhor, na Tua presença, se ligando mais ao Senhor, de tanto vermos, Senhor, quanto vai se aproximando, meu Deus, aquele dia, meu Pai, que fiquemos firmes, Senhor, na Tua presença. Meu Deus, abençoa também, Senhor, aqueles, Senhor, que ainda não decidiram pelo Senhor e que de alguma forma vão ser alcançados por esta mensagem. Te pedimos, Senhor, salva, liberta, transforma, meu Deus, porque Tu és Jesus, a única esperança, Senhor, aleluia, neste mundo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.